Olá pessoal, tudo bem? Me chamo David Pereira e estou professor no Departamento de Transportes da Universidade Federal de Santa Maria. E essa é a videoaula referente à resolução de um exercício prático no que diz respeito ao método do DNR. Exercício, então. Nós vamos, com o auxílio de uma planilha em Excel, especificamente essa em Excel que eu já repassei para vocês, nós vamos fazer o dimensionamento. E nós vamos aproveitar, inclusive, aquela primeira atividade profissional, que era aquele desafio que eu tinha lançado a todos vocês, e usarmos aquela condição de dimensionamento como referência norteadora para a sistematização, para vocês verificarem como a gente faz o nosso dimensionamento, então, pelo método do DNR, afeito aos pavimentos asfálticos. Na oportunidade, eu havia passado para vocês dimensionarem o pavimento de uma rodovia que seria implantada, a ser implantada, sabendo-se que a mesma será solicitada por um pavimento, por um N do Corpo dos Engenheiros Americanos, equivalente para o período de projeto de 1,5 vezes 10 na 6. O subleito apresenta um CDR igual a 8% e há ainda a disponibilidade de alguns materiais que não necessariamente deverão ser empregados no dimensionamento. Esses materiais são macadame seco para subbase, brita graduada simples para base e ainda havendo a necessidade, há uma jazida de solo para reforço do subleito que contempla um CBR igual a 15%. Bom, diante disso, então eu peço a gentileza que vocês parem esse vídeo e abram a planilha do Excel de vocês. Essa aqui que está sendo projetada em tela. Vou aguardar um instante e a gente já retoma. Bem, aqui na primeira abinha, que é dados de projeto, eu basicamente trago novamente o enunciado, as condições gerais. Eu lembro e gosto de falar que dimensionar um pavimento é muito fácil, o difícil é a gente ter ou unir todas as informações necessárias ao dimensionamento. A gente já caminhou em relação ao tráfego, a gente viu a dificuldade e a quantidade de elementos e parâmetros que nós temos que assumir ou determinar lá no campo. E a mesma coisa, se vocês recordarem as disciplinas mais relativas à geotecnia, tem toda uma série de avaliações geotécnicas que devem ser feitas, por exemplo, para chegarmos a uma condição do subleito igual a 8%. Bom, então vamos à resolução dos exercícios. Vocês vão perceber nessas planilhas que toda a célula em amarelo são as células que vão demandar alguma ação nossa em termos de introdução ou de fórmula ou de valores relativos aos diferentes parâmetros. Então, a primeira coisa que a gente precisa determinar, no caso a gente já tem ela determinada, é a condição do tráfego, mas que vocês iriam calcular e estipular exatamente como nós já vimos nas aulas relativas ao estudo do tráfego. No nosso caso aqui é 1,5 vezes 10 na 6. Então, é 1,5e na 6, para o Excel entender como notação científica. É 1,5 milhões de operações equivalentes do eixo padrão. Isso para o período de projeto. O nosso subleito apresenta um CBR igual a 8%. Eu só vou colocar 8, porque na fórmula depois eu vou mostrar para vocês, ele não pode entrar em termos percentuais. Eu tenho que entrar, se é 8%, eu tenho que colocar 8 e não 0,08 na fórmula. O reforço, caso seja necessário, ele apresenta um CBR igual a 15%. A subbase, no nosso caso, vai ser um material em macadame seco, cujo valor de CBR
do macadame seco ou da subbase, nós vamos colocar 20. E aqui vem o primeiro parênteses que eu quero chamar a atenção de todos. Eu coloquei o valor de 20 porque, pela norma, qualquer material, pela norma e especificação de dimensionamento, qualquer material que eu venha a utilizar como subbase, ele deve ter no mínimo o CBR igual a 20%. Quer seja um material como o macadame seco, que é a que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul recorrentemente utilizado, ou mesmo um solo brita ou um solo laterítico como subbase, que eventualmente a gente pode utilizar também. A questão é que o CBR tem que ser sempre maior do que 20%. E um detalhe é que, para fins de dimensionamento desse pavimento, nós vamos considerar que o valor do CBR da subbase, por mais que ele apresente valores superiores a 20%, por um critério colocado na sistematização do método, nós vamos travar esse valor ou saturar esse valor em 20%. Por isso, portanto, esse valor do CBR associado ao macadame seco é igual a 20%. Vocês podem me perguntar se a gente colocar uma brita graduada simples com CBR igual a 100%, como subbase. Eu vou ter que forçosamente empregar um CBR igual a 20%. Em relação à base, o material que a gente tem à disposição é uma brita graduada simples e que deve apresentar um CBR mínimo, que é função do tráfego. Conforme o material que vocês já viram na videoaula em que eu apresento o método de dimensionamento, para Ns até 5 vezes 10 na 6, o meu CBR mínimo deveria ser igual a 60%, que é o nosso caso, nós estamos com um tráfego de 1,5 vezes 10 na 6. Certo? Se o tráfego fosse maior do que 5 vezes 10 na 6, nós deveríamos adotar necessariamente esse valor colocado aqui de 80% no mínimo. Como o nosso tráfego é um pouco menor, demanda uma resistência ao cisalhamento medida de maneira indireta pelo CBR a partir de 60%. Bom, então as informações básicas estão colocadas aqui e elas vão servir de referência para o nosso dimensionamento. Bom, agora vejam que essas informações básicas já vieram para cá, certo? Nós precisamos determinar os coeficientes estruturais. Só para a gente lembrar, então, o coeficiente estrutural, ou de equivalência estrutural, é aquele coeficiente que compara a capacidade de distribuição ou de atenuação dos esforços relativamente ao material granular, né, que foi tomado como referência, como vocês viram lá no método de dimensionamento, aquela brita graduada lá na Califórnia, que eles utilizavam lá na década de 1920. Então, subleito, eu não preciso determinar o coeficiente estrutural do subleito. O reforço do subleito, se a gente olhar aqui nessa tabelinha ao lado, que eu já coloquei propositalmente para vocês terem acesso facilmente a ele, é igual a 0,71. É o coeficiente estrutural. Significa que 1 centímetro de brita graduada simples, significa que 1 centímetro de reforço do subleito é capaz de distribuir os esforços o equivalente a 0,71 centímetros da brita graduada simples. O macadame seco, como subbase, então ele é um material granular, porém ele está sendo empregado na subbase. Bom, numa condição de subbase, a tensão confinante é menor, o módulo de resiliência desse material é menor, porque o material granular com tensão confinante inferior tem uma rigidez inferior, então, portanto, uma menor capacidade de distribuição dos esforços. Nesse caso, conforme vocês podem ver aqui ilustrado em vermelho, descrito em vermelho, o coeficiente estrutural da subbase em material granular é 0,77. E para a base, que é uma base granular, o coeficiente estrutural é igual a 1. É unitário, né? Camada de material granular colocada como base é igual a 1. Então, esses são os coeficientes estruturais que nós temos
dos materiais passíveis de utilização. Eu estou colocando todas essas informações agora aqui para que depois, quando nós formos dimensionar os pavimentos em diferentes alternativas, a gente não precise retomar essa condição e analisar e verificar quais são os valores dos coeficientes estruturais. Eu estou, de maneira geral, colocando todas as informações que possivelmente, não necessariamente, nós precisaremos na hora de realizarmos o dimensionamento. Mais abaixo aqui eu tenho o tipo de revestimento asfáltico que eu vou empregar e a espessura mínima, que é em função do nosso N. Bom, qual é o nosso N? O nosso N, conforme a gente tinha visto, é 1,5 vezes 10 na 6. Se é 1,5 vezes 10 na 6, eu estou na segunda condição, na segunda linha dessa tabelinha, que me determina a utilização, então, de, no mínimo, 5 centímetros de espessura de material betuminoso, ou material asfáltico. Geralmente, hoje, nós utilizamos revestimento em concreto asfáltico. Então, eu vou botar aqui concreto asfáltico. E já podemos determinar o KR, né, que seria o coeficiente estrutural do revestimento. Esse KR é igual a 2 para CBUQ ou concreto asfáltico. Então, eu já vou deixar o valor de 2. Então, essas são as informações que a gente tem relativa aos revestimentos asfálticos. Bom, ainda há necessidade da gente determinar aqueles valores em termos de material granular, de espessura de material granular, necessária à proteção dos distintos materiais possivelmente empregados no nosso pavimento. Então, o primeiro valor que a gente tem que determinar é aquele H índice M. H maiúsculo índice M diz menção à espessura de material granular necessária à proteção do subleito, cujo CBR é igual a 8%, por um tráfego de 1,5 vezes 10 na 6 contra a ruptura por cisalhamento. Bom, então temos que ir para o cálculo. Então eu vou colocar a fórmula, vocês vão acompanhando e fazendo aí para vocês. A fórmula é essa que a gente tem aqui, 77,67 vezes 1N, o nosso N é 1,5 vezes 10 na 6, eu estou colocando a célula em que ele se encontra, elevado na potência de ordem 0,0482. E ainda devo multiplicar pelo valor do CBR, e o CBR não pode ir em percentual. Se vocês formatarem a célula do Excel aqui em percentual, o 8, ele vai considerar como se fosse um número decimal 0,08. Não é isso, por isso que lá no início eu até comentei com vocês que eu iria colocar 8%. E esse CBR deve ser elevado a uma potência da ordem negativa de 0,598. Com base nisso, basta eu ir finalizando os fechamentos dos parênteses, e eu acho que eu tenho tudo certo aqui, eu vou determinar qual é a espessura, então, em termos de material granular, necessária à proteção contra a ruptura por cisalhamento do solo, cujo CBR é igual a 8%, tendo o N solicitante da usasse de 1,5 vezes 10 na 6. Então, eu preciso de 44,45 centímetros em termos de material granular sobre o subleito. Essa quantidade, essa espessura de material granular será suficientemente capaz de reduzir os esforços cisalhantes até o patamar em que esse subleito, com 8%, seja capaz de resistir. De igual forma, eu posso ir determinando todos os demais Hs. Hn de navio, agora, é a espessura necessária à proteção do reforço, cujo CBR é igual a 15%, contra a ruptura por cisalhamento, considerando um tráfego de 1,5 vezes 10 na 6. Eu não havia travado na fórmula anterior, aonde eu tinha o N.
Então, eu vou ver aqui, ó, o N está em azul, é essa célula E35. Para eu travar essa célula, ensinando um pouquinho de Excel a vocês, aí eu coloco o cifrão antes e depois da letra que identifica a coluna da célula em que eu tenho o tráfego N. Então, assim, eu travei ela. Então, agora eu consigo calcular o HN, que é a espessura de material granular necessária à proteção do reforço subleito, e também vou conseguir calcular a espessura em termos de material granular necessária à proteção da subbase, que é o H maiúsculo índice 20. E aquele índice 20 que vocês encontram na norma e nas indicações do material didático passado para vocês, ele faz menção ao CBR da subbase. Conforme eu havia dito anteriormente, há pouco tempo, esse 20 é o valor do CBR mínimo de qualquer material que porventura seja utilizado como subbase, certo? E ele deve ser, então, esse valor a ser empregado nessa equação. Então, a gente vai ter aqui 25,7 centímetros. Então, eu precisaria, a rigor, 25,7 centímetros de material granular. Isso seria suficientemente necessário à proteção contra a ruptura por cisalhamento da subbase. Claro que para aquele tráfego de 1,5 vezes 10 na 6. Agora, se vocês estiverem querendo saber e fazer uma análise de sensibilidade, o que alteraria em termos de espessuras para tráfegos maiores, bastaria que vocês chegassem aqui e mexessem nesses valores de tráfego. Coloquem um tráfego maior, um tráfego menor. Vocês vão ver que quanto maior é o tráfego, maior vai ser o nosso HM, HN e H20 para as mesmas condições de CBR desses materiais. Correto? Com base nisso, nós já definimos os parâmetros principais. Assim, e o que a gente tem que fazer agora é iniciar, propriamente dito, o dimensionamento estrutural do nosso pavimento. E nós vamos, nessa próxima abinha aqui, para a nossa primeira tentativa. E essa nossa primeira tentativa deve ser sempre a tentativa de uma estrutura mais concisa, mais enxuta, mais econômica para fins de aplicação lá no campo. E, conforme nós vimos na videoaula, a estrutura mais simples e mais econômica possivelmente seria aquela composta de uma base sobre o subleito, uma base especialmente em brita graduada simples, e um revestimento em concreto asfáltico, sem a necessidade de colocarmos subbase e reforço do pavimento. Então, essa é a nossa primeira tentativa. Em relação a essa nossa primeira tentativa, o que eu vou ter? Eu vou ter que resolver essa equação que eu coloquei aqui, que nada mais é do que transformar as espessuras efetivas de revestimento. O que é uma espessura efetiva? É a espessura que efetivamente eu colocarei lá no campo na camada de revestimento ou de base. Então, essa minha espessura de revestimento efetivo é o R, que é espessura em concreto asfáltico, vezes o coeficiente estrutural do concreto asfáltico, que a gente já determinou na aba anterior, vezes a espessura efetiva da base, vezes seu respectivo coeficiente estrutural da base. Ora, quando eu pego a espessura efetiva e multiplico pelo coeficiente estrutural, esse produto que eu teria aqui, R vezes o KR, é a transformação em termos de material granular daquele meu material em concreto asfáltico, no caso, cujo KR é igual a 2. Por exemplo, no nosso exemplo, nós temos 5 centímetros como espessura mínima de revestimento. No momento que eu multiplico pelo coeficiente estrutural do concreto asfáltico, que é 2, 5 vezes 2 dá 10. Então, 5 centímetros de concreto asfáltico equivaleriam a 10 centímetros de brita graduada simples ou de material granular. Esse material granular de revestimento, em termos de espessura granular, somado à espessura de material granular referenciado ao material de base,
esse somatório total deve ser no mínimo igual à espessura de material granular necessária à proteção do subleito. Por que do subleito? Porque é o material que eu tenho imediatamente abaixo da base nessa nossa primeira tentativa de concepção estrutural mais enxuta, que nada mais é do que o que está descrito nessa inequação. Assim sendo, então, pessoal, o que eu tenho que fazer é calcular esse valor de base, que eu havia até esquecido de apagar, mas nós vamos calculá-lo juntos aqui. Então, o que eu vou precisar? R vezes KR mais B vezes KB, maior ou igual a HM. Eu tenho que isolar esse B. Para eu isolar o B, eu vou ter que pegar igual, abro parênteses, o HM, nosso HM, conforme nós determinamos lá, a espessura de material granular necessária à proteção do subleito, é 44,45. Isso tem que ser então HM menos o quê? O R, que eu já sei qual que é, o meu R é 5, vezes o KR, que eu sei, já coloquei aqui na tabelinha para ficar mais fácil para a gente. Isso tudo, né, esse R vezes KR vai para o outro lado, ele fica negativo. Tudo isso eu devo dividir pelo coeficiente estrutural da base, que no nosso caso é 1. Então, esse valor de 34,45 é o valor que a gente tem, então, de necessidade de espessura da base para que essa nossa primeira tentativa seja viável. Bom, agora o projetista ele também tem que estar atento às condições construtivas. Em termos de condições construtivas, o que a gente tem em relação à brita graduada simples? A espessura mínima dela deve ser de 12 centímetros e a máxima em 20 centímetros. Nós estamos com 34 centímetros. Se nós estamos com 34 centímetros, essa é uma condição em que nós temos o valor de 34,45 ultrapassando o limite máximo construtivo, que é de 20 centímetros. Vocês poderiam ainda perguntar, mas a gente não pode colocar duas camadas, uma camada de 20 centímetros e uma segunda camada mais próximo do revestimento de 14,5 ou 15 centímetros? Nós não podemos fazer isso, porque se nós fizermos isso, a primeira camada não vai trabalhar de maneira coesa com a segunda camada. E esses primeiros 20 centímetros vão estar submetidos esses primeiros 20 centímetros, submetidos a uma tensão confinante menor. E a primeira camada, por haver essa descontinuidade construtiva, ela vai trabalhar como uma subbase. E o valor do coeficiente estrutural dessa subbase granular não é o coeficiente estrutural igual a 1. Ele passa a ser a 0,77, conforme a gente já viu. Então, eu não posso fazer essa subdivisão da base em múltiplas camadas, respeitando esses limites mínimos e máximos. Correto? Diante disso, pessoal, essa nossa primeira tentativa, ela fica inviabilizada, certo? E eu tenho que passar, então, a uma segunda tentativa. Conforme vocês viram nas notas de aula, e na videoaula específica em que foi apresentado o tema, a nossa segunda tentativa, nós vamos introduzir uma camada intermediária entre a base e o subleito, que vai depender muito das condições logísticas que a gente tem e dos custos, tanto com transporte como com exploração desses materiais. Geralmente, o que é mais fácil para a gente, mais econômico, é a introdução de um reforço. A outra tentativa que vocês poderiam aventar, a possibilidade de empregar, seria o macadame seco. Então, nós vamos, nessa nossa segunda tentativa, nós iremos introduzir um reforço do subleito entre a base granular em brita graduada simples e o próprio subleito. Então, aqui estão as nossas camadas estruturais, em que nós temos, nessa condição, os coeficientes estruturais de cada um dos materiais.
Então, o revestimento continua o mesmo, com a mesma espessura mínima de 5 centímetros. A base continua sendo em brita graduada simples, agora o meu reforço é em solo. Eu não sei ainda a espessura da base nem do reforço, a espessura efetiva. O que eu sei são os coeficientes estruturais de cada um dos materiais. E observem, o que eu tenho agora é o mesmo HM, que é um material necessário em termos granulares à proteção do subleito contra a ruptura por cisalhamento. Ele continua sendo o mesmo valor. Eu já puxei lá daquela nossa planilha em que nós determinamos as espessuras referenciadas em material granular. E agora, eu também tenho que levar em consideração, uma vez que eu tenho o reforço do subleito, qual é a necessidade em termos granulares de espessura desse material granular necessário à proteção do reforço do subleito, que tem agora um CBR conhecido, é o CBR igual a 15%, contra a ruptura por cisalhamento. Com base nisso, eu tenho essas duas inequações, e em que eu vou, na primeira inequação, já que eu tenho o HN, eu tenho o KB, eu tenho o R e tenho o KR, determinar a espessura de B, da base, espessura efetiva da base em brita graduada simples. Uma vez determinada essa espessura, eu posso, na segunda inequação, determinar a espessura efetiva de reforço para o pavimento. E é isso que nós vamos fazer então. Então acompanhe aqui comigo. Como que eu vou calcular a espessura de base? Novamente, a primeira inequação, essa inequação aqui, eu vou ter que isolar o B. Então eu vou ter o HN, que é a espessura de material granular necessária à proteção do reforço do subleito, que é 30,52, menos, o que eu vou ter que diminuir aqui? R vezes o KR, que vai lá para o outro lado, R vezes o KR. Isso tudo eu vou ter que dividir pelo coeficiente estrutural da brita graduada simples, que é 1. Então dá 20,52. Observem aqui a nossa primeira análise em termos de espessuras construtivas. Não foi possível, não seria possível, viável, a utilização, portanto, de uma base com 20,52. Entretanto, diferente do que aconteceu na primeira tentativa, em que nós ficamos muito distante, 34,45, nós ficamos aqui mais próximo desse limite máximo de espessura, que é 20 centímetros. Será que não vale a nossa tentativa de viabilizarmos a execução da base com 20 centímetros? O que teria que acontecer para a minha base ficar em 20 centímetros? Eu teria que aumentar a espessura do concreto asfáltico a fim de que eu tivesse respeitado a espessura mínima requerida em termos de material granular necessária à proteção do reforço, que é 30,52. E é isso que eu vou sugerir que a gente passe a fazer. Então, o que eu tenho aqui? Então, eu vou tentar forçar a viabilização dessa minha estrutura com uma base no limite construtivo dela, que é 20 centímetros. Contudo, para que isso seja possível, eu vou ter então que forçar o valor de 20 centímetros do meu 20 centímetros da minha base. Com base nisso, ou com isso em mente, eu tenho que recalcular, a partir da expressão que está colocada ali, o valor de R, que vai ser um pouco maior. Quanto maior que ele vai ser? Então, é isso que nós vamos determinar. Então, isso é igual a inequação HN, vou botar o HN aqui, que é 30,52. Agora o B vai lá para o outro lado, menos a espessura que eu vou adotar do meu B, que é 20 centímetros, vezes o coeficiente estrutural desse material de base, que é 1. Isso tudo eu vou ter que dividir
pelo coeficiente estrutural do reforço do subleito. Opa, não, desculpa, não é do reforço do subleito, do coeficiente estrutural do concreto asfáltico, que está aqui, ó. O concreto asfáltico, o coeficiente estrutural é igual a R. Então, é HN menos o produto de B vezes o KB, isso tudo dividido pelo KR. E o KR é igual a 2. Chegamos, então, a esse valor de 5,26. Então, eu precisaria ter uma espessura de reforço aumentada em 0,26 centímetros. Esse acréscimo de material asfáltico é possível, uma vez que aqueles valores, aquele valor de 5 é a espessura mínima requerida de revestimento asfáltico. E observem que eu não estou aumentando muito. No entanto, não é usual a gente especificar uma espessura dessa. Geralmente, concretos asfálticos nós especificamos de meio e meio centímetros. Então, eu vou adotar aqui 5,5 centímetros. Observem que eu tenho uma espessura mínima sendo respeitada para o concreto asfáltico e a máxima por camada também sendo respeitada. A mesma coisa acontece com a brita graduada simples de base, que eu estou respeitando, eu estou no limite máximo da camada, que é 20 centímetros. Então, está tudo certo. Eu ainda não concluí o meu dimensionamento. Eu sei que eu vou ter uma base, até então, de um revestimento, melhor falando, de 5,5 centímetros, e uma base em brita graduada simples de 20 centímetros. Que são esses materiais que estão colocados aqui para vocês. Contudo, pessoal, o que acontece? Eu preciso ainda determinar qual é a minha espessura de reforço do subleito em solo. Um detalhe importante, solo, quer seja para reforço, quer seja para material de subleito, eu posso executá-lo em quantas camadas eu quiser. Não há uma limitação de número ou estratificação dessas camadas. Só preciso respeitar, sobretudo, a espessura máxima de compactação, que é de 20 centímetros. A mínima não é usual em empregos inferiores a 15 centímetros. Então, por exemplo, se a gente chegar a 60 centímetros de espessura de reforço, eu posso executar em 3 camadas de 20 centímetros sem problema nenhum. Então, para que a gente possa dimensionar estruturalmente a camada de reforço do subleito, eu preciso solucionar essa inequação que me resta. Eu já sei qual é o R, eu já sei qual é o B, e o que eu quero determinar é esse HN. Para que isso seja possível, então eu tenho que isolar o meu H minúsculo índice M. Então, para a gente isolar isso, eu tenho a espessura agora de material granular necessária à proteção do subleito. Esse valor agora é 44,45 menos R vezes o KR. Agora o meu R que eu adotei é 5,5 vezes o coeficiente estrutural do concreto asfáltico, somado ainda a brita graduada simples, que eu agora estipulei forçosamente a 20 centímetros, vezes o coeficiente estrutural dela. E tudo isso deve ser dividido pelo coeficiente estrutural do KN, que é o coeficiente estrutural do reforço do subleito, que é 0,71. Com base nisso, nós chegamos a 18,95 centímetros. Não é usual a gente trabalhar com esses 18,95. Eu estou com esse parâmetro dentro dos limites a serem executados em uma camada única, compactada. Então, eu vou adotar 20 centímetros de espessura para a nossa camada de reforço do subleito. Com base nisso, pessoal, a gente chega, então, a essas camadas. Aqui nós temos um esqueminha mostrando como que seria a seção transversal tipo, o revestimento em concreto asfáltico com 5,5 centímetros. Observem que o coeficiente estrutural dele é igual a 1, e se eu fizer o produto da espessura efetiva do concreto asfáltico pelo coeficiente estrutural dela, eu vou ter uma espessura em termos de material granular de 11 centímetros. A nossa base em BGS ficou em 20 centímetros.
com coeficiente estrutural igual a 1, o que me gera um material granular alusivo idêntico, porque o coeficiente estrutural também é igual a 1. Se eu pegar a soma do revestimento em termos de material granular mais a base, essa soma, que é 31,1, ela deve ser maior do que aquele meu HN. Eu só estou mostrando isso para vocês. Se ele se confere ou não confere. Observe, 11 mais 20 dá 31. O nosso HN de navio, que a gente já tinha determinado aqui anteriormente, é 30,52. Fechou. Tá ok aqui. E nós temos depois ainda, se eu somar a espessura de reforço que nós adotamos em 20 centímetros, vezes o coeficiente estrutural dele, que é 0,71, nós vamos chegar que esse solo, com 20 centímetros, representaria 14,2 centímetros de material granular. Então, 31 mais 14,2 dá 45,2. 45,2 é maior do que os 44,45, que é a espessura necessária à proteção do subleito contra a ruptura por cisalhamento. O que também está ok, está tudo certo. Então, essa é a nossa primeira alternativa em termos de dimensionamento. Um fato importante, pessoal, é que geralmente nós temos várias alternativas que são tecnicamente viáveis. O que nós precisamos é explorar algumas dessas alternativas viáveis tecnicamente e colocar custos nelas e orçarmos quanto que custaria a execução daquele pavimento com essas distintas alternativas. E aquela que nós iríamos colocar em prática seria aquela que menor custo estivesse associado. Então, essa alternativa seria apenas a primeira alternativa em termos de viabilidade técnica que iria para o pessoal orçar, né, os nossos colegas da empresa para fazer o orçamento. Bom, então vamos ver o que a gente pode fazer ainda. Vamos para uma terceira tentativa, para tentarmos explorar mais alternativas para entregarmos um leque de opções técnicas para o pessoal que vai fazer esse orçamento. Bom, com base nisso, pessoal, o que a gente tem? Com base nisso, nós temos, então, a possibilidade de introduzirmos entre a base e o subleito uma subbase. Provavelmente vocês vão me dizer, mas a subbase em macadame seco, que é o material que a gente tem à disposição, ele é mais caro do que o solo. Efetivamente, se eu trabalhar só o custo dos materiais, muito possivelmente ele vai ser mais caro. Agora nós temos que verificar a condição de distâncias de transportes que podem gerar uma condição de custo global mais favorável. Tá? E nós também, obviamente, sob o ponto de vista acadêmico, vamos explorar essa nova alternativa, tá? Para a gente ver como que a gente faz. Bom, em termos gerais, essa terceira alternativa teríamos revestimento base. Esse Hzinho índice 20 é a espessura da subbase, que no nosso caso é macadame seco. Isso tudo assentado sobre o subleito. E as duas inequações que agora nós deveríamos calcular, ou resolver as inequações, é essa primeira, em que eu posso determinar a base em função da espessura de material granular necessária à proteção da subbase, e depois essa segunda alternativa, a segunda inequação aqui, em que eu posso determinar a espessura da subbase a fim de termos verificada a condição de proteção contra o cisalhamento do subleito. Então, nós precisamos usar o H maiúsculo índice E. Bom, aqui, conforme vocês podem perceber, eu já trouxe as informações que a gente tinha e basta, então, nós calcularmos o valor de B. Para a gente calcular o valor de B, vai ser função do R vezes o KR, que deve ser subtraído da espessura de material granular necessária à proteção da subbase. Esse valor que nós calculamos lá no início é de 25,7. Então, vamos lá. Igual ao H índice 20 menos
o R vezes o KR, isso tudo dividido pelo coeficiente estrutural da base, que é igual a 1. Deu 15,7. Observe, 15,7 está dentro dos meus limites, entre 12 e 20 centímetros para a brita graduada simples. Diante disso, eu vou especificar, arredondando em centímetro, geralmente é isso que a gente faz com os materiais granulares, especificamente a brita graduada simples, eu tenho então 16 centímetros. Bom, com base nessa espessura da brita graduada simples com 16 centímetros, nós vamos agora para o dimensionamento da espessura efetiva de macadame seco, ou de subbase. Para isso, nós precisamos resolver essa inequação, sempre lembrando que nós vamos ter que usar como referência a espessura de material granular necessária à proteção do subleito, agora contra a ruptura por cisalhamento. Então, nós vamos ter a inequação 44,45, isolando, então, o H minúsculo índice 20, menos, o que eu tenho aqui? R vezes o KR, então é 5 vezes 2. Da onde que vem o 5 mesmo, vocês estão lembrados? É lá da espessura mínima. Na segunda tentativa, nós passamos a usar 5,5 para viabilizar. Aqui não foi necessário. A gente, com 5 centímetros anteriormente, a gente determinou a espessura da base em 16 centímetros. Por que isso foi viável? Porque a gente melhorou a condição de suporte ou de resistência ao cisalhamento do material que estava imediatamente abaixo da base, que lá na primeira tentativa, ou na segunda tentativa, era um solo cujo CBR era igual a 15%. Aqui nós estamos usando macadame seco, em que nós instituímos, e vocês já entenderam por quê, um CBR igual a 20%. Bom, voltando à fórmula, então, o valor de HM menos R vezes o KR, né, somado ainda ao valor da base, que nós adotamos 16 centímetros, vezes o K da base, que é 1, tudo isso dividido pelo coeficiente estrutural da subbase, que é 0,77. Não confundam com o outro valor referenciado ao reforço. A reforço do subleito, a subbase, o coeficiente estrutural é 0,77. Com base nisso, nós chegamos a esse valor de 23,96 para o macadame seco. Bom, vamos ver construtivamente. Construtivamente, o valor mínimo de espessura de camada é de 16 centímetros e o valor máximo está associado a 21 centímetros. Nós, infelizmente, não conseguimos, a semelhança do que havia ocorrido na segunda tentativa, nós não conseguimos viabilizar a execução do macadame seco, porque nós tivemos uma espessura maior do que a máxima construtiva, 23,96 centímetros contra 21 centímetros. Bom, dessa forma, pessoal, a gente pode adotar um expediente parecido, semelhante ao que nós já tínhamos visto anteriormente. O que eu vou fazer, então? E sugiro que vocês me acompanhem nessa tentativa. É viabilizar o emprego de H20, né, na espessura máxima construtiva, aumentando o valor de B. Certo? Por que eu vou aumentar o valor ou a espessura efetiva da base e não do revestimento asfáltico? Porque provavelmente a condição de custo da base é uma condição menor do que a condição de aumento de espessura do revestimento asfáltico. Mas essa é uma outra alternativa que vocês podem também entregar para a equipe que fará o orçamento das soluções de vocês. Correto? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou forçar dessa maneira a espessura máxima que eu posso adotar em termos de material granular.
para a base. Né? Desculpa, perdão. O que eu vou fazer é forçar a espessura máxima passível de emprego do macadame seco, que é 21 centímetros. E vou recalcular o valor necessário para a base. E vou torcer que esse valor recalculado não esteja acima do meu limite construtivo, que é 20 centímetros. Então vamos lá. Eu vou usar a mesma equação que eu usei anteriormente para a definição dos 23,96 centímetros de macadame seco, agora isolando o valor de B. Então eu vou ter aqui HM, que é 44,45, menos R vezes o KR, 5 vezes 2. Vou somar ainda, no que eu estou subtraindo do HM, a minha espessura efetiva de macadame, que é 21 centímetros, vezes o coeficiente estrutural da minha subbase, que é 0,77. Tudo isso eu vou precisar dividir por 1, que é o coeficiente estrutural da base. Com base nisso, eu chego a 18,28 centímetros. Então, estou ainda apto a usar, porque a minha brita graduada simples, conforme vocês estão vendo ali, eu vou deixar em destaque aqui, ela tem o limite máximo de 20 centímetros. Estou atendendo, estou com 18,28. Então, vou adotar o valor de 19 centímetros, o que é usual de centímetro em centímetro usarmos e empregarmos para a espessura de base, certo? Então, com base nisso, pessoal, nós chegamos a viabilizar a nossa terceira tentativa em termos de dimensionamento com a estrutura que está colocada aqui. Revestimento asfáltico em 5 centímetros, base em brita graduada simples em 19 centímetros e também posterior ou anterior à execução da base do revestimento, diretamente sobre o subleito, um valor aqui que eu até errei aqui, vou corrigir, de subbase em macadame seco de 21 centímetros, certo? Bom, sobre o aspecto construtivo, é importante ainda lembrar o seguinte: a gente, quando vai executar esse nosso macadame seco, na interface, eu só vou melhorar aqui para vocês enxergarem melhor aqui. Na interface entre o material granular do macadame seco e na interface entre o macadame seco e o subleito, exatamente nesse ponto, eu vou trocar de cor aqui para ficar mais evidente para vocês. Vou colocar aqui uma cor vermelha. Nessa interface entre o subleito e o macadame seco, há ainda a necessidade da gente introduzir uma camada que nós chamamos de camada de bloqueio. O que vem a ser essa camada de bloqueio? Que eu vou colocar aqui para vocês. Nessa interface. Camada de bloqueio. Essa camada de bloqueio ela é necessária para evitar a sobrepenetração. Porque, se vocês lembrarem das aulas de materiais para a infraestrutura de transportes, vocês lembrarão que o macadame seco ele é formado por agregados extremamente graúdos, matacos graúdos, e que a gente lança na rodovia, no leito da via, e posteriormente a gente vai preencher esses vazios deixados pelos grãos mais graúdos com um material fino de preenchimento. Então depois vai o rolo, que ele vai simplesmente vibrar, não quer dizer que ele esteja compactando o material, mas o processo de vibração vai permitir com que
o material fino vá travando ou se depositando nos espaços deixados pelos matacos mais grossos. E a consequência que a gente tem como isso é um travamento maior, que dá uma certa rigidez maior para a condição da subbase. E essa rigidez está associada também a maiores módulos de resiliência, e esses módulos maiores permitem um melhor ou mais adequada distribuição dos esforços. Entretanto, esses matacos mais graúdos, eles podem cravar e penetrar no subleito. E a gente não quer que isso aconteça. Então, nós precisamos fazer essa camada de bloqueio nessa interface que nós temos. E isso a gente faz, pessoal, mediante a introdução de uma camada. Nós temos uma especificação, se vocês quiserem, vocês podem pegar a especificação do próprio macadame seco, lá do Dyer. Ele tem a especificação dessa camada. É um material granular mais fino, próximo da brita 1, brita 2, mas existe lá uma faixa granulométrica que a gente vai executar essa camada de bloqueio depois da finalização da camada de subleito. E essa camada, não superior a 2 centímetros, mais ou menos, ela vai evitar essa penetração, essa perfuração por parte dos matacos no subleito, correto? Com base nisso, a gente então finaliza o nosso dimensionamento. Então, nós temos duas alternativas. Que alternativas são essas? Então, as alternativas que a gente viabilizou rapidamente nessa videoaula foi uma alternativa com revestimento em 5,5 centímetros, base em brita graduada simples e o reforço do subleito em 20 centímetros. E a outra alternativa, que foi na terceira alternativa no dimensionamento que a gente viabilizou, é aquela formada com 5 centímetros de revestimento asfáltico, em concreto asfáltico, brita graduada simples em 19 centímetros, macadame seco em 21 centímetros, tudo isso assentado sobre o subleito, não esquecendo ainda dessa camada de interface entre o subleito e o subbase com o nosso material de bloqueio, né? Camada de bloqueio. Certo, pessoal? Com base nisso, então, eu dou por finalizada essa videoaula de exercício prático que buscou trabalhar com vocês aquela parte do desafio que eu havia lançado da primeira atividade profissional. Então, vocês viram qual é a sistematização e agora, trabalhando aquelas listas de exercício, vocês vão certamente aprimorar o conhecimento em termos de dimensionamento de pavimentos asfálticos com base no método do DNR, também conhecido como método Murilo Lopes de Souza, método do CBR, advindo lá do corpo do Exército, dos engenheiros do Exército Americano. Eu queria agradecer, então, a atenção de todos. Espero, com essa videoaula, que vocês tenham compreendido um pouco dessa parte de dimensionamento de pavimentos asfálticos. Finalizamos, então, esse grande bloco com essa videoaula de pavimentos asfálticos e vamos, então, encaminhar as nossas próximas aulas no dimensionamento e no entendimento, na compreensão e no entendimento de pavimentos intertravados. Eu fico, então, à disposição para dirimir eventuais dúvidas e faço votos que todos fiquem bem e saudáveis. Um grande abraço a todos, até a próxima.